Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. E finalmente temos o primeiro jogo que conseguiu rodar em 120 FPS no PlayStation 5 sem precisar de patch Next Gen. Exatamente, o jogo está sendo rodado via retro, algo que até agora era praticamente impossível no console da Sony. Entenda aqui agora mais profundamente o que pode estar acontecendo e como isso é uma excelente notícia para os próximos jogos que virão e até para os jogos que já foram lançados. Não se esqueça de, por favor, deixar seu like nesse vídeo, porque ele dá muito trabalho para fazer, mas eu espero que todos vocês possam apreciar. Ficou com saudade desse tipo de conteúdo? Então hoje é o seu dia, bora lá. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal e vamos embora falar a respeito dessa bomba que acabou de surgir. E lógico, eu não vou só falar da notícia, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Galera, a grande bomba é a seguinte, né? Como vocês já sabem, nós temos aí o primeiro jogo que está sendo rodado em 120 FPS no modo retro do PlayStation 5. E por que isso é tão impressionante? Se você ainda não sabia, o PlayStation 5 não conseguia rodar 120 FPS nos jogos de PlayStation 4 no modo retro, porque existia uma limitação desses jogos na versão de PlayStation 4, que infelizmente não tinha como ser contornada até agora. Então o que aconteceu nesse caso do Warzone aí, que a produtora conseguiu fazer rodar em 120 FPS no PlayStation 5, se anteriormente nós já tínhamos ouvido falar de desenvolvedores como os de Rocket League, por exemplo, que não era possível fazer esse tipo de implementação no PlayStation 5 sem que o jogo fosse feito nativamente na versão do PlayStation 5. Bom, no geral, galera, isso é possível graças ao kit de desenvolvimento de software, que é o famoso SDK. Galera, o SDK ele é um conjunto de ferramentas que é utilizado ali por desenvolvedores na construção de programas que serão baseados em uma determinada linha de hardware, bem como as suas APIs. E o mais legal é que esse kit ele não é um kit que fica preso no tempo, né? Ele pode receber atualizações com o passar do tempo, e essas atualizações facilitam no desenvolvimento dos jogos. E não só isso, elas também podem facilitar quando há uma transição de gerações, permitindo que softwares que foram compilados para versões anteriores de hardware, como por exemplo o PlayStation 4, consigam usufruir ainda melhor do poder computacional bruto do novo hardware, que seria, por exemplo, o caso do PlayStation 5, ou até usufruir de melhorias que só são possíveis no hardware novo, que não são possíveis na versão anterior, e até criar opções no menu desses jogos e você só vai ver no PlayStation 5 e não vai ter no PlayStation 4 Pro. Então, para vocês não se perderem, eu vou exemplificar melhor aqui, tá? O PlayStation 5 ele trabalha com 3 tipos de modo retro. Você tem os dois primeiros, que são o modo Legacy, sendo o primeiro deles o modo PlayStation 4 base e o segundo o PlayStation 4 Pro. Ou seja, é como se ele se rebaixasse, né? Para que ele simulasse um PlayStation 4 ou um PlayStation 4 Pro e esses jogos rodem da melhor maneira possível dentro dessa limitação. Existe um outro modo, que é o modo onde ele trabalha com os clocks normais dele mesmo e ainda assim rodando um jogo na retro. Alguns jogos mais recentes que têm um kit de desenvolvimento em uma versão mais recente, como por exemplo God of War, Ghost of Tsushima, Days Gone, né? Todos eles conseguem rodar no clock normal do PlayStation 5, embora não apresentem melhorias tão significativas além do FPS, e existem outros jogos que não rodam nesse modo, que eles estão presos ali 100% no modo do PlayStation 4. No caso do PlayStation 4 normal, ou seja, Fat ou Slim, tem aí o Bloodborne, que não tem nenhuma melhoria e não consegue usufruir grandemente aí do novo hardware do PlayStation 5.
E um segundo exemplo que é Uncharted 4, também não usufrui de grandes melhorias nem nada do tipo, mas pelo menos roda no modo PlayStation 4 Pro. Ou seja, todas as melhorias que tem no PlayStation 4 Pro você pelo menos consegue usufruir também no PlayStation 5 em um jogo como esse. Então qual que foi a grande sacada desse Call of Duty Warzone e como que os caras conseguiram fazer rodar em 120 FPS? Bom, o que acontece, galera, é que o estúdio provavelmente está utilizando de uma nova versão de SDK, ou seja, fez uma atualização, e nessa versão mais nova devem haver facilidades para que o jogo consiga identificar em qual hardware ele está sendo rodado, para que ao rodar no PlayStation 5, identificando que é o novo console da Sony, ele consiga liberar mais opções que, por exemplo, no PlayStation 4 Pro não seria possível. Lembrando, sem que ele tenha que ser compilado como um jogo de versão nativa de PlayStation 5. Só que simplesmente atualizar o SDK nem sempre é a opção mais fácil de ser feita ou até mesmo possível. E por quê? Porque jogos mais antigos, como esses que eu citei para vocês agora, Uncharted 4, Bloodborne, ou até mesmo o próprio Ratchet & Clank, que é um exemplo que nós já vamos falar aqui agora há pouco, demandariam uma bateria aí de testes que teriam que ser feitos e vários possíveis erros de compilação que precisariam ser corrigidos, né, caso eles viessem a surgir. Porque a gente está falando, galera, não é de uma atualização, por exemplo, de uma versão 8 para a versão 9, que são coisas mais próximas. Nós estamos falando de uma atualização, por exemplo, de uma versão 4 para uma versão 8.9. Você tem um gap aí bem considerável de tempo de atualizações, bibliotecas de funções que foram atualizadas que não dá para você simplesmente passar de uma versão para outra, porque alguns erros podem acabar surgindo. Não é porque é mais novo que quer dizer que vai rodar tudo que é mais antigo com perfeição. Um grande exemplo, bem bobo pra gente citar, pega um jogo aí que foi feito para rodar no Windows XP ou no Windows 98 e tenta rodar aí no Windows 10 que você tem na sua casa e você vai ver que muitos deles não funcionam. E é justamente aí onde entra o caso do Ratchet & Clank, exclusivo de PlayStation 4, que conseguiu liberar uma taxa de FPS no PlayStation 5, mesmo sendo um jogo mais antigo, onde foi confirmado que o jogo não teve nenhuma atualização no seu SDK, ou seja, ele continua rodando uma versão velha de SDK, mas através de uma modificação no código do game, ele consegue identificar que está rodando em um hardware bem mais potente do que deveria, e por isso ele consegue liberar sua taxa de quadros quando essa requisição é atendida. Pode se tratar de, às vezes, uma simples programação que fizeram ali no código do jogo, acrescentando, por exemplo, um if, né, que é o famoso se. Então, se a CPU for de uma velocidade mais alta, então liberar a taxa de quadros, uma coisa mais ou menos assim. Então, a hipótese mais provável que nós temos até o momento é que a Sony atualizou o SDK do PlayStation 4 Pro para que ele passasse a suportar 120 FPS, permitindo e facilitando também a identificação do hardware sem precisar fazer muita gambiarra ali no código do jogo, né? E o estúdio do Call of Duty Warzone provavelmente fez uso dessa atualização dentro do próprio jogo, o que acabou possibilitando então esses 120 FPS que nós estamos vendo agora, mesmo o jogo não tendo uma versão de PlayStation 5. E aquela questão da alteração no código do jogo? Bom, ela pode continuar existindo, pode continuar sendo utilizada, mas talvez isso seja até mais facilitado do que você fazer com uma versão antiga de SDK. Porque aí podem haver situações onde os próprios desenvolvedores possam colocar perfis gráficos extras dentro do jogo, por exemplo, que só se tornam disponíveis se o jogo estiver rodando no PlayStation 5. Um grande exemplo que aconteceu recentemente foi The Last of Us 2, que se você for lá no menu, tem a opção para você escolher entre performance ou resolução, mas só no PlayStation 5. No PlayStation 4 Pro não tem essa opção e o jogo continua rodando no modo reto. Então a conclusão que nós temos de tudo isso, galera, é que provavelmente vocês já podem começar a aguardar que mais jogos aí devem ter algum tipo de atualização, é a tendência para 120 FPS, mesmo ainda rodando no modo retro. E uma outra boa notícia que isso também pode estar indicando é que talvez a gente passe a ver mais melhorias na retro do PlayStation 5 com o passar do tempo. Quem sabe talvez a Sony consiga até compensar um pouco, né? Porque o que a Microsoft faz do lado do Xbox é de fato primoroso. A gente sabe que isso tudo é graças à API que é utilizada do DirectX, que facilita, obviamente, muito mais. Já a Sony, ela sempre optou por ter uma API muito específica, né, para cada um dos seus hardwares, o que tem sempre o lado positivo e o negativo. Se você ainda não sabe o que é descobrir, assiste o vídeo onde eu já falei disso, que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Bom, então é isso, galera.
Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e até a próxima. Falou!